Louvado seja Deus, estamos na série Em Seus Passos, o que faria Jesus? Pergunta para o irmão do lado, em seus passos, o que Jesus faria? Pergunta. O que Jesus faria? Exatamente, é uma pergunta linda, preciosa, profunda, né? Mas e aí, perguntou? Mais do que nunca, o que o irmão ou a irmã respondeu? Pergunta de novo, porque eu quero saber. E aí, e seus passos? O que faria Jesus? Vamos lá, quais são as respostas? Será que Jesus continuaria fazendo o que você está fazendo? Esse é o desafio, né? Esse é o principal desafio em nossos passos, o que Jesus faria. Vamos falar hoje sobre um outro tema muito profundo, e nós precisamos buscar compreender cada vez mais a palavra do Senhor. E o título de hoje qual é? Espiritualidade é o quê? Relacionamento, não regras. Em muitos lugares, por mais que até tenham características de igreja, parece igreja. Nossa, as pessoas se vestem como crentes, carregam um livro debaixo dos braços, mas muitas vezes não passa de um lugar cheio de regras, onde a espiritualidade passa muito longe e infelizmente tem cara de igreja, tem placa de igreja, as pessoas se vestem até como crentes, até carregam um livro debaixo do braço, mas está longe de ser uma igreja do Senhor Jesus. Esse é o desafio. Nós não queremos, irmãos, e não podemos simplesmente parecermos igreja. Nós precisamos, na verdade, sermos igreja. Então, em seus passos, o que Jesus faria é muito forte, é muito profundo. E eu tenho buscado refletir sobre isso e confrontar situações que possam engessar a obra de Deus neste lugar, na minha vida, por meio da sua vida. Nós precisamos, na verdade, nos ajudar. A gente precisa, na verdade, nos dar as mãos. A gente precisa, na verdade, viver num só propósito, num só ideal, numa só palavra, num só direcionamento, em sonhos grandes que o Senhor nos dá, porque a gente precisa elevar os nossos olhos. Então, abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. E o Senhor vai falar conosco, vai continuar falando conosco, porque a palavra é clara e ela não vai voltar vazia. A palavra de Deus hoje, em seus passos, o que faria Jesus, e que espiritualidade é relacionamento e não regras. A gente precisa entender o que duas pessoas que estavam no mesmo ambiente estavam vivendo situações totalmente diferentes com o próprio Jesus naquele lugar. E Jesus está aqui, irmãos. Jesus está aqui. O Espírito Santo habita em nós. Ele se faz presente aqui. E olha só o que diz então a palavra do Senhor. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, você está inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, o versículo chave está justamente no versículo 42, que diz o quê? Maria o quê? Escolheu a melhor parte. Qual parte que não vai ser lhe tirada? De estar aonde? Nos pés de Jesus. O melhor lugar do mundo é aos pés do Criador. Lembra esse louvor que nós cantamos no coro? É lá. Então, o que esse texto traz para nós? Jesus estava em sua jornada rumo a Jerusalém, cumprindo o ministério de ensino,
de cura e de anúncio sobre o reino de Deus. E enquanto ele passava por essa aldeia lá de Betânia, ele decidiu fazer uma pausa na casa de Marta e Maria, amigas próximas e que já haviam acolhido sua presença em outras vezes. Lá em João 11, fala sobre isso, também fala delas. Mas esse momento é o que vai revelar, irmãos, o lado humano e o lado relacional com Jesus. É sobre isso que a gente precisa meditar. Ele faz questão de parar e estar conosco. Jesus é esse amigo verdadeiro. Ele faz questão. Ele faz questão de ir até as pessoas. E Jesus vai aproveitando, né? Por mais que ele descanse e tudo mais, ele vai ensinando de forma única. Por onde ele passa, a essência dele permanece. Mais do que um simples descanso físico, Jesus sempre aproveita uma oportunidade para ministrar ao coração dessas irmãs, de outras pessoas. Ele quer ministrar no meu e no seu coração. Então, deixando uma lição eterna sobre o que é prioridade espiritual, a comunhão com Ele vale mais do que qualquer serviço para Ele. Entende? Vamos falar juntos, ó. A comunhão com Ele vale mais do que qualquer serviço feito para Ele. Vamos lá. Ó. A comunhão com Ele vale mais do que qualquer serviço feito para Ele. Ele quer comunhão com Ele. Ele não quer que a gente faça as coisas para Ele. Ele faz. O que Jesus quer é a nossa atenção. O que Jesus quer é relacionamento. O que Jesus quer é intimidade. O que Jesus quer, na verdade, é o nosso coração. Mas não um coração que é levado de um lado para outro. Mas Ele quer um coração firme. E é aí que entra a importância de cada um de nós, para percebendo alguém com dificuldade, exortar, apoiar, dizer, olha, tenho percebido isso, isso e isso, mas a gente está junto. Não desanima. Não chuta o balde, vai dar tudo certo. Porque tem hora que eu vou falar isso para vocês, e tem hora que vocês precisam falar isso para mim. E sabe o que é mais bonito? Superar as barreiras das regras. Posso ou não posso? Devo ou não devo? Deve, pode. A questão não é o que, mas é o como eu vou fazer isso. E a sensibilidade espiritual vai nos aproximar plenamente disso. Quantas vezes você já se pegou correndo, fazendo 1000 coisas na igreja, na vida espiritual, nos projetos sociais, e ainda assim sente um vazio? Não é quantidade, irmãos, é qualidade. Não é fazer para Ele, mas é fazer com Ele. Com Ele. Quantas vezes confundimos fazer para Deus, que é diferente de estar verdadeiramente com Deus? Não é o ativismo, não é a agenda lotada que vai resplandecer Jesus. A pergunta é, Ele está fazendo parte, Ele é parte desse processo? E a história de Marta e Maria não é apenas um relato antigo sobre duas irmãs com personalidades diferentes, mas é um espelho da nossa geração. É um espelho, irmãos. É chegado a hora, está acontecendo coisas, e o Senhor está olhando para nós. Então, a nossa geração de hoje, ela é ocupada, desgastada, cansada, produtiva, mas espiritualmente distraída. Nós fazemos muitas coisas. Nossa agenda é muito cheia. Eu posso estar aqui agora falando com vocês e minha cabeça está a milhão durante a semana. Porque ou a gente realmente dedica esse tempo para Deus, que conhece onde nossa mente está, ou a gente vai estar ocupado, cansado, produtivo, mas espiritualmente distraído. Vivemos em dias em que o ativismo religioso parece um troféu. É um troféu.
Pessoas acumulam tarefas, lideranças, ministérios, mas o coração está longe do altar. Nós nos desconectamos do altar. E o altar, irmãos, diferente do que as pessoas pensam que é aqui apenas, o altar é a nossa vida. O altar é onde a planta dos nossos pés passa todos os dias. Lá é o altar. O templo, o prédio, nós já falamos sobre isso e é importante que eu estou falando de regras. Não é o suficiente, mas é um ponto de encontro, onde o templo do Espírito Santo de Deus, que somos nós, se reúne. Não é que é menos importante, não é uma prioridade em vista de sermos igreja, mas é essencial para nos reunirmos. É outra, são óticas totalmente diferentes. Achamos que quanto mais fazemos, mais Deus nos ama, mais Jesus nos ensina que o que Ele realmente deseja é, primeiro, intimidade antes de produtividade. Vamos falar juntos? Intimidade antes de produtividade. Vamos lá para João 15:5 e quem achar pode ler. João 15:5. Quem achar, lê alto para aparecer na transmissão. Vamos lá. Alto e bom tom, com uma leitura bem... Quer um conselho? Fica de pé. Mas já levanta e fala. João 15:5. Vamos lá. Eu sou a videira e vocês são o quê? Os ramos. Quem são os ramos? Que está ligado à videira. E quem é a videira? Jesus. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Por mais que a gente faça, se Ele não estiver junto, não adianta. Jesus deixa claro, não adianta produzir se estamos desconectados dEle. Sabe o que vai acontecer? Frutos verdes, que não servem para nada. E se fruto verde não serve para nada, ou não gera frutos, o que o Senhor vai fazer? Podar. A produtividade verdadeira nasce da intimidade com a videira. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Muito fruto. Não é um fruto. Gente, é muito. Sabe quando a gente está evangelizando e os resultados não vêm? Resultados na ótica humana? Relaxa. Porque fruto bom demora para nascer. E a colheita, por ser muito grande, vai vir na hora certa, do jeito certo, na medida certa. E não está falando que é um, mas o quê? Muitos. Muitos frutos. Antes de correr atrás de frutos, nós precisamos permanecer nele, porque fruto só vem depois que a raiz é bem alimentada. Serviço sem presença gera cansaço, não transformação. Sem a presença de quem? De Jesus. Então, tudo que nós fizermos sem Jesus, sendo de Jesus, vai ser o quê? Cansaço e não transformação. Então, sabe, vamos parar de carregar o mundo e vamos dividir as responsabilidades. Cada um com a sua responsabilidade, juntos veremos a glória de Deus. Segundo ponto importante que está dizendo aqui é que a presença vem antes de performance. Vamos falar juntos? A presença vem antes de quê? Performance. Tem muitas igrejas que virou empresa. Tem muitas igrejas que estão com metas desumanas, pesadas, regras, que não vão nos levar para lugar nenhum. Nós não vamos ver a glória de Deus nessas igrejas. A meta não é um desafio humano, sobrenatural humano. Nós temos o quê? O compromisso de permanecermos na videira para que Ele gere frutos, porque é Ele que vai gerar. Então performance não é o caminho. Quem achar pode ler bem alto, hein? Salmos 46:10. Achou, pode ler, pode ler. Acha, fica de pé e lê, bem alto. Salmo 46:10. Achou, levanta e lê. Amém, louvado seja Deus, muito obrigado Priscila.
Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. E o que ele diz em seguida? Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Deus nos chama a uma espiritualidade que sabe parar, silenciar, respirar, reconhecer quem Ele é. Vou repetir. Deus nos chama para uma espiritualidade que sabe parar, silenciar, respirar e reconhecer quem Ele é. É isso que o Senhor quer. Muitas vezes nós tentamos mostrar performance, fazer bonito, parecermos fortes espiritualmente, mas o convite de Deus é: parem. Parem. Apenas estejam na minha presença. O Senhor quer o nosso coração disponível mais do que as nossas mãos ocupadas. Vamos falar juntos? O Senhor quer o quê? O nosso coração disponível mais do que nossas mãos ocupadas. E aqui, não é para a gente afrouxar e deixarmos de fazer o que temos que fazer. Não é isso, irmãos. Está falando de excessos. Está falando de correrias. Nós vamos correr para onde? Quem está ficando para trás? Terceiro ponto importante antes das lições. Os relacionamentos antes de resultados. Vamos lá? Relacionamento antes de resultados. Quem achar pode ler. Mateus 7, 22, 23. Mateus 7, 22, 23. Quem achou, levanta e lê bem alto, bem bonito. Quem achou pode ler, quem achou pode ler. Quem achou, levanta e lê, alto, bonito. Amém. Irmãos, eu creio que um dos maiores temores é esse. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome, nós expulsamos demônios, nós não realizamos milagres. E então eu lhes direi claramente: nunca, nunca, irmãos, presta atenção, nunca eu os conheci. Nunca. Afastem-se de mim, que praticam mal. Cara de igreja, jeito de igreja, endereço de igreja, placa de igreja, roupa de igreja, Bíblia de igreja, mas nunca os conheci. Misericórdia, irmãos. Misericórdia, meu irmão. Misericórdia, você que está assistindo. Misericórdia, você que está vindo até este lugar como um convidado, por nós ou por Deus. Você precisava ouvir o que você está ouvindo. Porque Ele está dizendo claro: afastem-se de mim, vocês que praticam mal. Aqui é uma das falas mais fortes de Jesus sobre a diferença entre fazer e ser. Pessoas que tiveram grandes resultados materiais, que nunca tiveram relacionamento com Ele. Jesus não vai nos perguntar quantos ministérios lideramos, quantas conferências participamos e quantas campanhas fizemos. Ele não vai perguntar sobre isso. Ele só vai perguntar o seguinte: te conheço? Quem é você? Você passou tempo comigo? Gente, eu não consigo imaginar Jesus com amnésia. Ele sabe quem somos. E você já pensou? Deus, olha, tenho aqui um histórico de infinitos ministérios, muitas conferências, muitas campanhas, batendo recorde do recorde do recorde, mas o povo, apertado até o limite, esgotado, mas os resultados batidos. Quem é você? Não sei quem é você. Não te conheço. Você não passou tempo comigo. É nessa perspectiva que Maria escolheu parar. Ela fez o que poucos hoje têm coragem de fazer: desacelerar para ouvir. Nós estamos correndo para todos os lados, fazendo de tudo para tudo, para todos.
mas nós estamos burlando a melhor parte. Enquanto Marta corria de um lado para o outro, tentando agradar Jesus com o serviço, Maria agradava com atenção e com o coração aberto e com a alma disponível. Irmãos, essa história não é um chamado para o comodismo, mas é um grito de alerta contra o ativismo vazio. Podemos fazer muitas coisas, mas nós vamos estar distantes de Deus. Agora, se a gente fizer aquilo que precisa ser feito, sem perder realmente a essência, nós vamos nos surpreender com o que o Senhor vai fazer. Vocês não são apenas visitantes. Eu aprendi que nós somos convidados. Que lindo isso. Convidados por Deus. Convidados por alguém que poderia muito bem se acomodar e não te convidar, mas te convida. Deus está nos chamando não apenas para fazer por Ele, Ele está nos chamando para sermos com Ele, porque no fim, como disse, a boa parte está onde? Aos pés dEle. A boa parte está aos pés dEle. 68% dos cristãos ativos dizem que a sua rotina de fé é marcada por atividades, mas sentem a ausência da intimidade com Deus. Agenda cheia, demandas, exaustão, correria, tudo. Estão sempre na igreja, mas não estão intimamente ligadas a Deus. E aí, às vezes, por mais que a gente esteja com muita frequência, por não ter intimidade, a gente tem trabalho e retrabalho. Se a gente tivesse intimidade, e a gente fizesse o que tem que ser feito, talvez aqui a gente ia fazer o que precisa ser feito com mais virtude. Porque o Senhor também estaria junto. Ele não está junto da correria. Quantas vezes a gente não começa, de repente, uma reunião de oração sem orar? Um ensaio do louvor sem orar? Um encontro de comunhão sem orar? Não é verdade? A gente precisa olhar isso. Cresce o número de líderes espiritualmente esgotados, com relatos crescentes de burnout ministerial. Gente, eu pensei na minha vida que eu nunca ia ouvir isso. Burnout espiritual. Burnout, o que é? É uma implosão. Você não é um vulcão que explode para fora. Você fica implodindo, você implode as emoções. Porque como líder você não pode às vezes, demonstrar fraqueza. Então, você implode, burnout. Aí há afastamentos por questões emocionais e espirituais. Então, o excesso faz mal. Aquela simulação que foi feita dos jovens, muito bonito, de não deixar só na mão de um. A gente precisa dividir as cargas uns dos outros, suportarmos as cargas. Mais de 60% dos cristãos relatam dificuldade de manter uma vida devocional consistente, mesmo estando envolvidos em ministérios e atividades da igreja. Não precisa responder para mim, mas responda para você, porque Deus já sabe. Você está fazendo um devocional com Deus todos os dias? E hoje a gente abre precedente. Faz quando você puder. Não está certo. Não está certo. Quando que eu devo fazer meu devocional com Deus? Ao acordar. Mas pastor, eu levanto correndo, eu levanto com pressa. Então, assim, você não escolheu a boa parte. Você já está com pressa, você já está falando, hoje, agora, aqui, você está pensando que já está com pressa, para amanhã, misericórdia. Mas eu tenho certeza que a gente pega o celular quando a gente acorda. Vê os status e as redes sociais, e fica, 15, 20, 30 minutos, quando olha, meu Deus, come alguma coisa correndo e sai correndo para o trabalho e já buzina, e já... Começou errado, não escolheu a boa parte. O devocional, irmãos, deixa pronto de um dia para o outro. Faz uma lista da semana. E aí você se programa. Levantou, orou. O pastor ainda manda o presente diário, Mastigadinho. Não precisa responder. Está ouvindo? Dá para ouvir, dá para fazer o café. Ainda dá para meditar e orar. Está lá. 3 minutinhos. Sobre isso.
Você está vivendo para Jesus ou está apenas trabalhando para Ele? Espiritualidade verdadeira é sentar aos pés do Mestre antes de tentar servi-lo. 5 lições importantes para a minha vida e para a tua, para que a gente consiga avançar. Primeiro, o que está dizendo a primeira lição? Jesus valoriza presença mais do que performance. Está lá no versículo 39. Lucas 10, 39. Maria sentou-se aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Maria escolheu parar para estar com Jesus, enquanto Marta se perdeu no ativismo. O que muitas igrejas estão praticando? Lotadas de programas, eventos, reuniões, pouca intimidade, silêncio, escuta e adoração real. Muitas igrejas estão assim. Uma criança se lembra mais do tempo que passou com os pais do que a quantidade de presentes que ela recebeu. Se você falar assim, filha, o que você mais gostou? Ah, pai, eu gostei da sua presença. Eu gostei de estar junto com o Senhor. Lembra aquela história que o menino perguntou para o pai quanto que ele ganhava por hora? E o pai ficou irado, ficou nervoso. Como assim, meu? O que você quer saber disso? Não, pai, só queria saber quanto que o senhor ganha por hora e tudo, né? Porque curiosidade. E aí, por uma luta resistente, ele falou lá, ganho R$100 por hora. Ah, pai, que bom. Falta R$20 para eu ter 1 hora da sua atenção. Tadinho, estava lá juntando as moedas. Chegou nos 80, está longe ainda, né? Mas ele vai conseguir 1 horinha do pai. Mais do que presentes. Deus quer a sua atenção, não sua agitação. A adoração mais profunda começa no silêncio, começa na escuta. Ações práticas para que a gente coloque isso em funcionamento. Jesus valoriza mais a presença dele do que a nossa performance. Separe 10 minutos por dia para ouvir a Deus sem pedir nada. Não peça nada. Nada. Só para um minutinho e escuta o que o Senhor quer falar. Porque a agitação não dá tempo a gente pensar. A gente precisa fazer isso. Estabeleça um dia sem ministério para o seu descanso e propósito. Sem aquela demanda exaustiva. Faça uma devocional de escuta. Leia e apenas contemple. Deus, o que o Senhor quer falar comigo nesta leitura? Leia amanhã, gente, a semana inteira. Lucas 10, 38 a 42. O que o Senhor quer falar para mim, Deus? O pastor falou tanta coisa, eu só peguei que era para escolher a boa parte. Que bom, que não foi para ficar agitado. Mas o que você pode fazer? Troque uma tarefa religiosa por um tempo de oração pessoal. Que a tarefa é religiosidade. Oração é intimidade. E elimine distrações digitais dos seus momentos com Deus. Por isso que o pastor e a igreja está trabalhando para quê? Que a gente tenha Bíblia na mão. Inclusive mães e pais, as crianças estão no templo, não deixe-os com o celular, em joguinho, nada. É Bíblia. Bíblia. Porque isso é distração. Nós não podemos ter isso. Lição número 2. A ansiedade do fazer pode nos roubar a presença de Deus. Vamos falar juntos? Ansiedade do fazer pode a presença de Deus. Marta estava ocupada com muito serviço, está no versículo 40. Marta não fazia algo errado. Não estava fazendo errado. Não é o errado. Mas deixou que a ansiedade do fazer a afastasse da paz do estar. Ela não estava errada, ela estava servindo. Que bom. Maravilha. Mas estava com excesso. O que muitas igrejas estão praticando? Estimulam a produtividade espiritual como prova de fé, mas não tratam a alma esgotada e alma ansiosa. Não se tem mais tempo para cuidar das pessoas. Se tem mais tempo para medir como que a gente está com muitas coisas. Um celular que nunca carrega, a bateria vai desligar, mesmo se for novo. Nós somos seres limitados. Nossa bateria é viciada, irmãos. Nossa bateria é viciada. Tem dia que a gente vai dormir um pouco mais tarde, levanta cedo. Tem dia que a gente dorme mais cedo, levanta tarde. É uma bagunça, né? Nós somos assim. Eu já me vi em situações em que
depois que eu termino de fazer tudo o que eu tinha que fazer e procurando manter bonitinho, não sou perfeito, já coloco aqui, não sou. Tem hora que vacilo, erro, me sobrecarrego, tá errado. Isso serve para mim. Mas tem dia que eu fiz tudo bonitinho, tudo certinho, e falei assim, agora eu vou dar uma... Nem termino de falar. Desmaio. Aí eu pego e falo assim, nossa, acho que eu cochilei. Amanheceu. Está na hora de comprar pão. Está na hora de fazer isso. Não, mas antes tem um devocional. Mas antes, tem que fazer. Tem que mandar o presente diário. Então quando você... Nem sempre, hein? Nem sempre. Quando eu mando 8 e pouquinho e tal, é porque eu acordei naquela hora não, hein? Olha lá, hein, irmãos. Olha, vocês peçam perdão para Deus, vocês já estão pensando assim, por isso que ele... Se você pensou isso, feche os seus olhos agora e ore e fala assim, Deus, perdoa. É que tem hora que eu estou ocupado com as demandas e depois eu mando, porque também mandar para os outros tem que ser depois que eu tiver uma minha intimidade com Deus, certo? Mas acontece, não mandei o presente diário. Teve um dia que eu mandei à noite, né? E aí teve uma pessoa sem nomes, e você falou, acordou agora? Isso é crente, irmãos? Alguém que fala um negócio desse para o pastor? E a pessoa falou assim, não senti falta do presente diário. Eu falei, sentiu falta 9 da noite e eu não mandei. E eu ainda levo a fama que eu acordei naquela hora. É um povo cruel, né? Gente, a gente pode fazer muito para Deus, mas se ainda estivermos desconectados dele, o esgotamento não é fruto do Espírito. Não é verdade? Quem estiver rindo é porque mandou mensagem. Olha, Regina, você se entregou. Mas não foi a Regina, não. A Regina está aliviando. Algumas ações que a gente pode fazer. Aprenda a dizer não quando a sua alma estiver cansada. Aprende a dizer não. Identifique o que te deixa ansioso e entregue a Deus em oração. Estabeleça rotinas de descanso e meditação bíblica. Confie que Deus está no controle mesmo quando você pausa. Você pausou, mas Ele está no controle. E compartilhe com um líder sobre a sua necessidade de equilíbrio. Pastor, pode orar por mim? Eu estou agitado, eu estou na correria. E eu me comprometo de falar, igreja, ora por mim, porque está tão difícil, está tão corrido. E tem dia que de noite é fogo. Que passa. Você só vai parar para pensar à noite, né? Tem dia que de noite é fogo. Né? Porque você correu. A gente precisa disso. Terceira lição. Jesus não nos quer produtivos, mas disponíveis. Vamos lá? Jesus não nos quer o quê? Produtivos, mas disponíveis. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Gente, eu não gosto muitas vezes quando alguém lê desse jeito que eu li agora. Marta, mas parece que Jesus está gritando, né? Ele falou assim, Marta, Marta. Olha a diferença. Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Ele já fala para acalmar. Ele não fala assim, Marta, Marta. Ele não faz isso para agitar mais. Né? Mas ele fala assim, Marta, Marta. Denise, Denise. Não estou aproveitando o momento não, tá, gente? Você está tão preocupada, inquieta com tantas coisas. Né? E, gente, venhamos e convenhamos. Quem já recebeu uma abordagem dessa de alguém? Não é assim um desacelerar? Pastor, como que eu posso te servir, meu irmão? A pessoa dá um looping, a pessoa dá uma... Fica random, fica procurando assim, o que está acontecendo? Ela não se encontra. Mas é o momento que ela fala assim, caramba. E muitas vezes eu já falei assim por dentro, demandas. E a gente tem que tirar isso da frente. Jesus não repreende o serviço, mas a inquietação. Não é o servir. É a inquietação. Ele quer nossa atenção antes das nossas ações. O que muitas igrejas estão praticando? Valorizam quem faz muito, mas ignoram quem deseja estar aos pés de Jesus. Estar aos pés de Jesus é completamente diferente de quem não faz absolutamente nada em prol do reino de Deus e sequer tem intimidade com Deus, irmãos. Se você estiver lendo o que você quer ouvir, não coloque essa responsabilidade nas minhas costas. E muito menos na palavra. É diferente. Estar aos pés de Jesus está dizendo o seguinte: de tudo isso que a gente está fazendo, onde Deus está nisso? É uma pergunta-chave. Então, em seus passos, o que Jesus faria?
Jesus faria o que a gente está fazendo? Como igreja? É para a gente pensar. Jesus faria o que você está fazendo? Pense. É para você pensar. A espiritualidade saudável nasce da disponibilidade e não da quantidade de serviço. Quantidade por quantidade, irmãos, a gente faz e não tem resultado. Eu lembro uma vez que nós marcamos um evento, e falamos assim, ó, pode convidar quem você quiser, nós vamos para a chácara. 300 pessoas, as irmãs trabalharam que nem camelo no deserto. Os irmãos ficaram, porque assim, foi muita gente. Mas por quê? Porque foi algo por quantidade, não foi algo de qualidade. Então a gente precisa ter esses momentos para a gente poder dar uma desacelerada, se conhecer, se conversar, saber o que você gosta de fazer, qual é a cor que você gosta, qual é a roupa que você gosta. Então faça uma autoanálise de tudo que você está fazendo por ativismo. Tá, você está fazendo muito, mas onde Deus está nisso? Tá, você fez demais, você está cansado. Você falou assim, agora você vai e dorme. Onde Deus estava nisso? Reavalie os compromissos, reflete intimidade com Deus. Fale com Deus em voz alta, em momentos comuns do dia. Cuidado para não sair na rua ou dentro do corredor de empresa e ficar falando alto, não é isso. Pensa alto, assim, dentro de você. Deus, me ajuda. Estou indo tomar um café agora. Olha aquela pessoa que está ali, Deus. Me ajuda a falar um pouquinho do Senhor para ela. Me dá coragem. Porque aquela pessoa, não sei não, hein? Você não precisa ficar falando, né? Deus, não sei o que. Todo mundo olhando assim, o que esse cara está falando? Esse cara não está batendo bem, não. É para você, mas fale com você. Fale com Deus em momentos comuns do dia. Deus, o que o Senhor quer que eu faça aqui agora? Estou sentindo um incômodo. O que o Senhor quer falar comigo? Se você ficar agitado, Ele não vai responder. Mas você fala assim, Deus, eu estou sentindo um incômodo. Eu vou orar e eu quero que o Senhor me dê um direcionamento. Aí você fecha os olhos, ora, lembra de um versículo bíblico que queima teu coração e Ele vai te dar a resposta. Ontem e hoje eu orei pelo Quintino e pela Ana. Eu oro todos os dias, mas ontem e hoje, em especial, eu falei, Deus, eu estou com saudade. Eu não consigo tirá-los e trazer para cá, mas o Senhor pode. Olha quem está ali, Quintino e Ana. Olha o poder da oração. É porque eu tenho poder? Não, é a oração. Eu tenho orado, a Ana está passando por um tratamento, é delicada a situação, a gente está junto. Mas ontem eu pensei nela e hoje também. Falei assim, Deus, saudade desses dois. Só que aí no próximo domingo eu falei assim, Deus, falta o Mateus. Aí vem a família inteira. É sobre isso, irmãos. Está vendo? E falei, eu estava cumprimentando, eles chegaram, eu fui lá, orei pelos dois, não foi? E fez a diferença. Lição 4. Espiritualidade saudável prioriza o essencial. Vamos lá. Espiritualidade saudável, o quê? Gente, espiritualidade saudável. Vamos lá, forte. Espiritualidade. Fala Deus. Maravilha, né? Apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Está lá no versículo 42, partes A e B. Jesus ensina que o relacionamento com Ele é essencial e tudo mais é secundário. O que muitas igrejas estão fazendo? Tem uma programação cheia, mas não priorizam comunhão com Cristo. O essencial virou opcional. É como montar um banquete e esquecer o convidado principal. Monta, prepara tudo bonitinho, mas o principal não foi convidado. A vida cristã não se resume em saber tudo de Bíblia ou frequentar os cultos. Se não estivermos aos pés de Jesus, nós vamos estar no lugar errado. Coloque Jesus como prioridade na sua agenda e não como encaixe. Quem já foi em médico de encaixe sabe como é. É horrível. Primeiro que já não cumpre em horário, pelo menos a grande maioria, você agenda, marca o horário, 9 horas, ele vai te atender às 10, às 11 e está tudo certo.
Se você chegar 10:10 e ele te chamou às 10, você tem que remarcar a consulta. Tolerância zero. Mas e quem vai por encaixe? Misericórdia. Está passando mal, não está legal e ainda encaixe? Sabe do que eu estou falando aqui, quando você não tem Jesus como prioridade, mas encaixa ele na sua agenda. Escolhe um dia no mês para jejum de atividades religiosas e focar em adoração. Faz um jejum de ativismo e faz mais momentos de adoração. Elimine ruídos antes de dormir e converse com Deus. Deus, hoje eu quero te agradecer porque o Senhor respondeu uma oração para mim. Humildemente, o Senhor respondeu, obrigado. Eu quero te agradecer pela minha família, estão todos aqui, o culto foi maravilhoso. Eu vi a tua glória, eu senti a tua presença. Os irmãos estão bem e nós precisamos só caminhar olhando para o Senhor. O que é essencial para a sua alma hoje? Estabeleça uma noite com Deus por semana, sem celular. Uma noite. Terminar, zero celular. Vocês vão, olha, tentação do deserto vai ser essa daí. Não tocar no celular até o dia seguinte. E vai falar com o Senhor. E a última lição. O que diz a lição 5? Espiritualidade verdadeira nunca será tirada de nós. Vamos lá? Bem forte e bonito. A última. 10:42, parte C. E esta não lhe será tirada. O que não vai ser tirada? A boa parte. A boa parte. A intimidade que Maria construiu com Jesus é eterna. Tudo o mais passará, mas o relacionamento com Cristo vai permanecer. O que muitas igrejas estão praticando? Construções para agora. Poucos estão formando discípulos eternos e muitos estão entretendo e poucos estão se aprofundando. Há muito entretenimento e há um êxodo muito grande por busca de entretenimento, mas não de profundidade da palavra. Você pode perder seu cargo, perder o ministério e posição, mas nunca vai perder a presença de Deus se você tiver comunhão real com Ele. A verdadeira disponibilidade para cargos na igreja é apenas a necessidade que o corpo tem de cada um fazer um pouquinho e nós conseguirmos fazer tudo para a glória de Deus. Porque é por Ele, para Ele e para Ele o quê? Todas as coisas. Se eu fizer o meu pouquinho, um pouquinho de cada um, isso vai ser um diferencial enorme do que eu ter irmãos com burnout espiritual. Já pensou? Uma igreja com poucas pessoas com burnout, porque estão carregando muitos pratos. Desenvolva um diário espiritual com experiência com Deus. O que eu estou querendo fazer, irmãos? Eu estou querendo lançar num dia da semana um estudo bíblico chamado Tempo a Sós com Deus. E mandar um estudo para vocês, assim, ó, que você pode fazer com você e Deus. Você pode fazer com a sua esposa e seus filhos, mas que seja um tempo dedicado para a glória de Deus. Eu gostaria muito de ver a igreja com isso. Tempo a sós com Deus. É só vocês e Deus. Só. Aí acho que esse é o dia de ficar sem celular, à noite. Guarda o celular, coloca num canto lá. Pode ficar tranquilo, notícia ruim chega a cavalo, irmãos. Por helicóptero, chega de qualquer maneira. Mas não abram mão disso. Relembre e agradeça por momentos íntimos com Jesus. Fortaleça a sua fé em tempos de silêncio aparente. Partilhe experiências com Jesus em grupo ou no discipulado. Ore para desejar mais presença do que resultados. Nós não somos uma empresa, não seremos uma empresa, mas nós somos o quê? Uma agência do reino de Deus. Eu gostaria de falar 3 vezes, junto com vocês. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Então vamos juntos? Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Vira para o irmão e fala isso daí.
Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. E pergunta agora, você tem escolhido a melhor parte? Você tem escolhido a melhor parte? Todo mundo rindo, né? Porque é sério o negócio, gente. Finalizo com um fechamento para a gente ler em alto e bom tom. Vamos lá? Jesus não está o quê? Procurando servos agitados, ansiosos e ativistas, mas amigos íntimos. O que mais importa? Tá quase bom, gente. Final. Escolher a melhor parte. Vamos lá juntos, bem forte e bonito. Vamos lá. Jesus não está. Louvado, exaltado, glorificado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos e curve sua fronte por um instante. Deus, hoje nos colocamos diante do Senhor com corações cansados de correr, de fazer, de tentar merecer. Quantas vezes no meio da correria te deixamos esperando, enquanto nossas mentes estavam ocupadas com tarefas e nossos corações distantes da Tua presença. Te pedimos, Senhor, desacelera nossa alma, silencia nossas urgências, alinha nossas prioridades, ensina-nos a sermos como Maria, pessoas que entendem que o maior privilégio da vida não é fazer por Ti, mas é estar contigo. Que os barulhos da rotina nunca abafem a Tua voz, que o peso das obrigações nunca nos afaste do Teu colo, e que acima de todo serviço, o nosso maior ministério seja Te amar, Te ouvir, Te contemplar. Transforma, Senhor, a nossa espiritualidade de aparência por relacionamento profundo, que nossos corações se voltem para arder por estarmos aos Teus pés todos os dias, e que no fim da nossa história, o que reste de nós não seja apenas isso, mas um povo apaixonado por Ti, sedento da Tua presença e firme da Tua graça. E é em nome de Jesus que oramos. Amém.